repito, criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou, ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou, mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é professor Pardal. Então, assim, traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre. As críticas são pertinentes, mas o não entendimento de coisas básicas, eu acho que realmente... Por isso que eu digo, essa torcida, essa ala, tem que ignorar. Rapaziada, o Mauro César tá sem papas na língua, mandou-lhe o papo pra geral sobre esse primeiro jogo do Flamengo. Vamos acompanhar que tá muito bacana aí, o Maurão falando na Jovem Pan Esporte, com o Piperno, Vampeta, eu sempre esqueço o nome do apresentador e desse rapaz que tá do lado dele, e o Mauro César. Tá muito bacana esse debate, e é o que eu falei, gente, ter crítica, vai ter crítica. Eu critiquei a atuação do Flamengo. Eu não falei, tem que mandar esse Vitor Pereira embora, tem que demitir esse professor Pardal. Uma coisa é você criticar a atuação, até porque teve gente que pagou quase 500 conto pra ver esse jogo do Flamengo ontem. Porque a torcida vai, meu amigo, o cara pagou quase 500 conto. O cara vê um jogo daquele, não vai vaiar, você quer o quê? O cara é um robô? É o eu robô? Não é o eu robô, velho. O cara vai criticar, é ser humano. É ser humano. Vamos acompanhar esse debate, tá bem bacana, meu querido. Dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Sua inscrição é muito importante pro crescimento do canal. E vambora pro vídeo. Agora do Flamengo, nesse bate-pronto da Jovem Pan, o Flamengo empatou com o Madureira, não saiu da retranca e ouviu algumas vaias do torcedor logo após o apito final. Madureira 0, Flamengo também 0, Campeonato Carioca. Apenas o segundo jogo do Vitor Pereira à frente do Flamengo e já tem um monte de gente cornetando o Vitor Pereira, Mauro César. Umas malas pesadas, né? Impressionante, né? Os caras não têm... Eu acho que também falta muito entendimento de futebol, sabe, muita gente. Acho que entendimento de como as coisas funcionam num time de futebol. Então é tudo assim, tudo imediato, o contexto não é analisado, não pelas vaias. As vaias eu acho até justas, porque o jogo foi em Cariacica, o mando era do Madureira, o Madureira levou o jogo para lá. O ingresso foi caríssimo, R$400 inteiro, um absurdo. E as pessoas compraram ingresso, 200 a meio então, né? Os caras compraram ingresso, torcedor do Flamengo, lá do Espírito Santo, e vê um 0x0 com o Madureira, o cara fica aborrecido, claro, quer ver uma vitória, quer ver um gol. Então a vaia desse torcedor, eu acho que é pertinente, é uma reação natural de alguém que comprou um ingresso caro, foi ver o seu time de coração, uma oportunidade rara, é muito raro o Flamengo jogar lá. Em 2016 teve muitos jogos lá, inclusive, que não tinha estádio no Rio de Janeiro, o Maracanã estava envolvido com a Olimpíada, aquela coisa toda, mas não tem ido para lá. Então o cara foi, comprou ingresso, levou o filho, foi todo mundo, juntou os amigos, alguns foram de cidades, outras ali viajaram, viram 0x0, claro que é frustrante, o camarada vai vaiar. Mas é preciso entender o contexto. Primeiro, a atuação foi ruim, péssima. Isso ponto. Então, críticas à atuação, elas são pertinentes. Tudo bem. Mas daí achar que é tudo ruim, que ninguém presta, que... O Varela ontem, o Rodinei ficou fazendo besteira durante anos no Flamengo. Aí teve uma temporada melhor, mesmo assim ainda conseguiu fazer suas pataquadas, como dar uma vitória ao Corinthians com um gol contra ridículo, e aí ficaram apaixonados pelo Rodinei. O Mateuzinho comete erros há 1 milhão de anos no Flamengo, desde que ele surgiu, né? Acerta e erra, jogador extremamente irregular. Aí o Varela, que mal chegou, e não é um lateral agressivo, é um lateral que joga na linha defensiva. Contra um time muito fechado, ele não sabe ainda os movimentos do Everton Ribeiro por aquele setor, ele não entende muito bem quando o Gabigol se aproxima do que ele quer. Isso vem com o tempo, né? Você vai começando a conhecer os colegas. Ele vai, com o tempo, até por um olhar, por exemplo, o Rodinei teve 2 momentos importantes no ano passado, bem importantes, porque ele jogou com o Everton Ribeiro desde 2017. Com uma interrupção em 2020 para 21, quando ele foi ao Internacional emprestado. Então, primeiro aquele jogo do gol de bicicleta do Pedro contra o Atlético lá no Paraná, que ele faz o cruzamento, né? E o outro, o gol do título da Libertadores, que ele tabela com o Everton Ribeiro. Porque já conhece, joga junto há muito tempo. Então, quando o Ribeiro faz um determinado movimento, o Rodinei já sabia mais ou menos o que ele esperava. Ele quer receber a bola aqui, ele vai me dar a bola ali. O Varela não sabe, ele vai ganhar isso com o tempo. E o mesmo vale para quando o Gabigol vem jogar pelo lado. O cara não consegue entender isso, esse Varela não serve. Então eles querem o Felipe Lan voltando a jogar futebol, entrando... Até o Felipe Lan, se voltasse a jogar hoje e fosse lateral do Flamengo, talvez tivesse uma dificuldade eventual no começo. Porque isso tudo é um funcionamento de um time que é o tal do entrosamento. Não tem. Então, com o tempo, daqui a X jogos, aí você pode falar, o Varela não deu certo. Sim, aí você vai dizer, mas com 1, 2 jogos, pelo amor de Deus, né? O Mateuzinho, você já sabe que ele pode entregar ou não. E
E o Rodinei está lá na Grécia, feliz da vida lá, deve estar. O Juan foi também. O Ramon também vai para lá. O Ramon foi para lá. Lateral esquerdo. Eles gostam de laterais do Flamengo. Levou o Rafinha. Tá daqui a pouco, se não der certo, tem campanha volta Rodinei. Mas já tinha ontem. É mesmo, é Rafinha, né? Aí o Ramon e o Rodinei, né? Todos saíram do Flamengo, foram pro Olympiacos. Aí já tinha ontem, quer dizer, isso é de uma loucura, de uma falta de noção, assim, assustadora. E a mesma coisa o técnico, né? Ele ontem teve uma hora que ele tirou o Ayrton Lucas, ele botou o Marinho. Que absurdo, o professor Pardal. Né, não, o Ayrton pediu para sair, ele jogou 90 minutos contra a Portuguesa. Ele não tem outro lateral, porque o Felipe Luiz até agora não está à disposição. Então o que o cara pensa? Poxa, eu tenho o Palmeiras dia 28, depois eu tenho o Mundial de Clubes, eu tenho a Recopa. Claro que em algum momento o Felipe Luiz vai voltar, mas em que condição? Vai aguentar 90 minutos? É um cara veterano. Eu não posso usar esse jogador aqui, arrebentar nesses jogos. Então ele fala, vou tirar o Ayrton Lucas, eu vou guardar. Esse jogo aqui não é o mais importante, eu tenho coisas maiores ali. Aí ele tira o Ayrton Lucas. Quem que ele tinha no banco? Não tinha nenhum lateral. O Ramon está sendo vendido, o Felipe, eu já falei, não estava à disposição, não se sabe exatamente quando ele vai voltar, em que condições estará, e é veterano. E tem o Marcos Paulo, que é da base, que eu acho que ele agora tem que observar, um jogador jovem que quando entrou naquele time do ano passado, em outras ocasiões, ele sempre foi bem. Não sei como está agora. Eu acho que ele deveria ver o desempenho do garoto para, de repente, tê-lo ali no banco, lançar durante uma partida ou outra. Ele poderia colocar o Léo Pereira de lateral e puxar um zagueiro, botar um zagueiro. Mas o time do Madureira não atacava. Então a ideia não foi ruim. Vou colocar o Marinho, que é um cara agressivo na ponta, vou tentar fazer uma dobra ali com o Cebolinha, ver se eu consigo forçar o jogo por dentro. Deu tudo errado. A ideia não foi ruim. A execução foi péssima. O Cebolinha foi para o meio, não funcionou. O Marinho não usava bem o corredor, não acertou praticamente nada. Então qual é o lucro disso tudo? Ele vai percebendo o seguinte, pus o Marinho na direita contra a Portuguesa, não rendeu. Coloquei na esquerda, não era um lateral, ele era quase um meia ofensivo, que ele jogou só no campo de ataque. Ele não teve que fazer um desarme, marcar ninguém, não caiu ninguém pelo setor dele enquanto ele jogou no segundo tempo. Ele já vai vendo de que maneira pode usar o Marinho ou se não dá para usar o Marinho, que aliás é um jogador muito questionável do Flamengo, desde o ano passado. Eu não vou me surpreender se amanhã o Marinho for negociado. O técnico não vai falar isso na coletiva, mas talvez fale para o dirigente, olha, é só uma opinião, tá, gente? Não é informação. Ele pode chegar e falar, olha, esse aqui eu não estou contando muito, que eu tentei usar e tudo, acho que não funciona, tem um valor de mercado, se puder negociar, fiquem à vontade. Pinta uma proposta, negocia o cara. Se alivia a folha para contratar o jogador, de repente entra um cara minguar ali, se o outro clube pagou para o empréstimo, uma aquisição do jogador, houve uma especulação de que o São Paulo estaria interessado, mas que só queria pagar o salário, o Flamengo gastou dinheiro nele, então vai querer pelo menos alguma grana, né? Se amanhã um clube se interessar, pode ser que saia. Eu acho que esses jogos servem para isso. Mas ele não conhece o Marinho? Uma coisa é conhecer de ver. A outra é você treinar, orientar, mandar o jogador fazer determinadas funções e saber se ele funciona ou não. Então o jogo foi ruim, as críticas são pertinentes, tem que criticar mesmo, problema nenhum. Mas daí achar que nada presta, não entender alguma história. Tirou o Pedro, botou depois o Mateusão, porque ele tirou o Pedro. Aí ele falou no coletivo, eu tirei o Pedro porque eu estou preocupado com o desgaste do Pedro. Eu não quero perder o Pedro na hora da onça beber água. Esse jogo não interessa, gente. O que interessa é Palmeiras, Mundial de Clubes, Independente Del Valle na Recopa Sul-Americana. E esses jogos vão acontecer dia 28, que dia é terça de carnaval? Final de fevereiro, quer dizer, é final do mês, né? Ou seja, no intervalo de mais ou menos um mês, o Flamengo vai fazer Palmeiras, Mundial de Clubes, que são 2 jogos, se tudo der certo, né? Semifinal e final, e os 2 jogos, na terça de carnaval e na terça seguinte, contra o Del Valle. Então o Flamengo vai jogar em Brasília, o Flamengo vai jogar depois no Rio, valendo o título. Depois o Flamengo vai lá para o Marrocos, vai fazer 2 jogos, cidades diferentes até, né? Depois sai de lá, volta para cá, aí vai jogar na terça de carnaval em Quito, depois volta para jogar no Maracanã. Tem viagens, inclusive. Então, não entender isso, repito, criticar a atuação é pertinente, a torcida vaiar no estádio, eu acho que é justo, o cara pagou e ficou aborrecido com o que viu, não gostou, ninguém gostou, mas daí achar que o Varela não serve, que o técnico é professor Pardal. Então, assim, traz um técnico mais do mesmo para fazer as coisas de sempre, porque é normal que o cara faça experiências, que ele troque, que ele tente. O Jesus não fazia isso. Não, o Jesus na Libertadores, contra o Emelec lá no Equador, meteu o Rafinha na linha de meias. Foi um desastre, o Flamengo perdeu o jogo. Aliás, foi um jogo bem polêmico, quebraram o tornozelo do Diego e o cara nem amarelo tomou, nem era para ser expulso. O Flamengo também depois foi beneficiado no Rio, teve um pênalti também que não foi e deram para o Flamengo. Os 2 jogos tiveram arbitragem ruins para os 2 lados. E depois dessa lesão do Diego, saiu o segundo gol do Emelec, que coloca o Flamengo contra a parede, tendo que ganhar por 2-0 do Maracanã. Mas ele colocou o Rafinha no meio, foi um desastre. Tomou pancada a rodo naquele jogo. Esse português maluco, o Rafinha no meio. E foi uma decisão que não funcionou. O jogo de Libertadores, gente. Ele meteu o Rafinha no meio. Como é que o Jesus não improvisou? O Arão foi campeão brasileiro jogando de zagueiro, o Diego de volante com o Rogério Ceni. Improvisações que deram certo. No início eu trato como improvisação, depois deixa de ser, o cara se adaptou. Eu falei do Felipe Lan. Quando o Guardiola chegou no Bayern,
ele pôs o Lan no meio campo. Tá maluco? O melhor lateral do mundo era. O Felipe Lan foi um jogadoraço, um jogador extraordinário, de uma lucidez, uma inteligência absurda. Ele jogou mais ainda no meio campo. Aí o Kimmich virou lateral no começo, depois ele foi pro meio campo, quer dizer... Agora voltou pro meio. Cara, quem não criticou? Muita gente criticou. Os alemães ficaram incrédulos. Mas esse cara tá louco, vai tirar o melhor lateral. Porque ele percebeu que o Lan, ele poderia no meio render muito mais pela sua capacidade, até de entendimento do jogo. Começou a Copa de 14 jogando no meio, enquanto o Schweinsteiger estava fora. Pois é, então você vê que deu opção pro Joachim Löw depois do Mundial. Então todo técnico tem um direito, até um dever, eu acho, de fazer algumas experiências, ainda mais chegando num trabalho no começo, para ver o que funciona ou não. O clássico do ano passado, ontem ele era chamado de Paulo Souza também, o Vitor Pereira. Ah, o novo Paulo Souza. Ah, porque o Paulo Souza escalava Everton Ribeiro na lateral. Em fevereiro do ano passado, quando ele começou a escalar o time principal, ele escalou alguns jogos o Ribeiro na ala esquerda, na linha de 3, ele na ala esquerda. Teve um jogo em março, começo de março, contra o Bangu, foi 6-0. Nesse jogo, o Everton Ribeiro jogou já no meio campo. Ele nunca mais jogou na ala esquerda. Aí, no final do ano, ele jogou poucas partidas, não deu certo. E o técnico, o Paulo Souza, cometeu seus erros, mas ele abandonou, ele testou. O Ribeiro foi lateral no Corinthians, na base, no começo dele, no profissional. Então, ele era lateral esquerdo. Gente, mas aí eu já disse, não, defender o Paulo Souza. Eu sei que ele não tá defendendo, mas, cara, Ribeiro na lateral é complicado. Então ele tentou ali uma adaptação que ele queria encaixar todos os jogadores talentosos no time. Não deu, descartou, voltou pro meio campo. Mas o Lázaro, que ele enfiou naquela função, funcionou. Funcionou, ganhou espaço, jogou em outras funções, o Flamengo vendeu, faturou uma grana com a venda do jogador que estava ali, ó. Era aquela promessa que nunca decola, né? E conseguiu negociar bem o jogador. Então, as experiências são necessárias. É teste, gente. Teste funciona ou não. E o Flamengo ontem, o Madureira fez um favor ao Flamengo, que desafiou o Flamengo uma situação que vai se repetir, ó. Eu vou jogar fechado e vou fazer cera, vou dar porrada, e deu porrada no primeiro tempo, o juiz foi muito condescendente, isso vai se repetir várias vezes. E quero ver você me ganhar. O Flamengo foi reprovado no teste da retranca do Madureira. Então o Madureira fez um bem ao Flamengo. Eu falo sempre do jogo da Inglaterra, do Tite antes da Copa de 2018, que a Inglaterra jogou com linha de 5, toda desfalcada, e o Tite reclamou. Ele falou, não é para reclamar, é para você agradecer. Isso é um amistoso. E você viu que teve problema. Ainda bem que foi um amistoso. Ao invés de Verdade. reclamar, Tite, na época eu falei, eu sempre vou dizer, corrija. Porque na Copa vai acontecer. Claro que sempre vai acontecer esse tipo de coisa contra o Brasil. Então, acho que o Madureira ontem ajudou o Flamengo, porque impôs uma dificuldade que a Portuguesa, por exemplo, não foi capaz de oferecer. O Flamengo venceu com facilidade. Agora, claro que tem que corrigir. Só não precisa ajudar o Flamengo dando porrada no Gerson, né? Rapaz, eu fiquei puto aqui com aquilo, cara. As críticas são pertinentes, mas o não entendimento de coisas básicas, eu acho que realmente... Por isso que eu digo, essa torcida, essa ala, tem que ignorar. Se você fosse pautar por um cara que não entende a preocupação do técnico, o único lateral que ele tem disponível, ele tirar esse cara, e aí ele tem que colocar alguém, ele coloca um jogador e não dá certo, e achar que isso é o fim do mundo, quanto o Madureira em Cariacica, pelo Cariocão, pelo amor de Deus. E outra coisa, né, Mauro? É nesse tipo de jogo que tem que fazer qualquer tipo de teste, né? Vai testar contra o Palmeiras numa Supercopa do Brasil, vai testar no Campeonato Carioca. Vai com o Marinho, mata pau jogando na função. Ele ganha uma opção. Se tivesse dado tudo certo. Aí, de repente, contra o Palmeiras está perdendo o jogo, ele fala, pô, o Marinho funcionou, vou meter o Marinho na esquerda ali. Testei ele ali. Eu já testei e deu certo. E até falando também das substituições, ele colocou o Marinho no lugar do Ayrton Lucas, colocou o Mateusão na vaga do Gerson, torcida do Flamengo reclamando. Mas quando você muda o comando técnico e o Flamengo vem mudando de uma forma constante, é normal que o técnico vai fazer as suas experiências, né? Ainda mais em início de temporada, Campeonato Carioca. O Mateusão também foi muito criticado ontem, né? De fato, né? Ele tem ido muito mal. Mas você imagina se o técnico chega no clube, né? Alguém acha que o Vitor Pereira estava vendo o jogo da base do Flamengo? Não acredito. Ele tem que ver os adversários do Corinthians, no ano passado, né? Ele treinava o Corinthians. Ele tem que ver o principal do Flamengo. Pode até ouvir falar, tem um jogador aqui, tem outro ali, mas não vai poder ficar se dedicando, se debruçar nisso. Aí ele chega no Flamengo, alguém vai lá e fala, ó, da base tem esse. Tem o Mateusão, fez trocentos gols em tantos jogos. Opa, vamos ver. Aí põe para treinar, de repente o garoto vai lá bem e tal, faz... Aí põe no jogo não consegue render. Por quê? Pesa. Se assusta. Ontem teve uma bola que era para ele chutar, ele tentou passar para o Gabigol, que estava completamente impedido. Isso é óbvio que o moleque está inseguro. Ele não está pronto para esse teste. Eu acho até que ele não deveria insistir. Volta para a base, observa, conversa com o moleque. Olha, você não está pronto. Olha o que você fez aqui. Mostra o vídeo. Você podia ter chutado no gol.
Ou então, dá mais uma chance, mas conversa, prepara, dá confiança. No profissional e não ser relacionado e botar para jogar na base. Exato, joga na base. Para ele aprender com os caras e não perder ritmo de jogo. O Hendrick fez isso um tempo. Exato. É muito evidente que, assim, o que acontece? Esses jogos agora mostram assim, o torcedor fala, o Matheusão é um bonde, esquece. Eu sempre falo, a torcida do Flamengo chamava o Adriano Imperador de bonecão do posto. Porque o Adriano é grandão e tal, e pegava no pé. A Flávia Mimi já dos anos lá, 90 lá e tal, né? Já reclamava. Você vê que vem de longe essa história de mimimi. É um negócio, nem existia a expressão mimimi, e já estavam lá os caras reclamando. Posto, Adriano. Bonecão do posto, que ele fica balançando o braço assim, né? Pô, negócio de maluco isso, cara. O cara é Adriano Imperador. Porra. Então, não tem que dar ouvido para esses caras. Esquece, deixa falar à vontade e tal. Então o Matheusão ele tem que ter um certo cuidado e tal. E ele fala sobre pressão, o cara treinou ano passado, os 2 últimos clubes dele, Fenerbahçe e Corinthians, pô, não se dizer mais nada, treinou o Porto, um dos grandes de Portugal. Está acostumado, claro, a treinar times onde as torcidas são exigentes e vão cobrar isso aí, para esse cara não é novidade, não é nada de outro mundo. E o que ele falou também, eu concordo, você não quer ter tipo de cobrança, então vai treinar time pequeno, ganhar pouco, ninguém vai encher teu saco. Rapaziada, olha só, eu concordo muito com o Mauro César e vejo até que algumas pessoas nos comentários do vídeo não entenderam a mensagem que eu quis passar ontem no meu pós-jogo e também aqui no Canal 2. O que eu critico, o que eu digo é a atuação do Flamengo. Gente, as pessoas pagaram quase R$500 no ingresso. As pessoas têm o direito de vaiar, de criticar. E quem não pagou, viu de casa, também tem o direito de criticar. A atuação do Flamengo foi ruim. Foi péssima. Ninguém aqui tá pedindo, tem que demitir o Vitor Pereira, ele é o novo Paulo Souza. Quem falou que se parecia com o Paulo Souza foi o Fábio Luciano, né? Que a gente reagiu aqui ao vídeo dele, né? Agora, a questão do Marinho na esquerda meio que dá um pavor na torcida do Flamengo, porque lembra do Paulo Souza. Caramba, o Paulo Souza bota... Mas é claro, depois do esclarecimento do VP na coletiva, ele falou que não tinha ninguém pra pôr, ele botou o Marinho. Eu já acho um erro da diretoria do Flamengo. Como assim não tinha ninguém? Por que o Marcos Paulo não tava no jogo? Tava na base? Tava na copinha? Eu já acho um erro de planejamento. Mas tá ok, foi um jogo contra o Madureira. Acredito que o Vitor Pereira vai botar esse time do Flamengo pra jogar. Esse time do Flamengo vai jogar bem, eu acredito muito nele. Agora, uma partida que jogou mal, não tem como vir aqui e falar... tá tudo certo, tá tudo bem. Não, jogou mal, a gente vai apontar... jogou mal, jogou bem, a gente vai apontar, jogou bem. Agora, daí a pedir demissão do Vitor Pereira, por que mandou o Dorival embora? Aí já é outra situação que eu acho que tem que ter paciência. Tem que esperar, tem que dar um tempo, né? Bom, rapaziada, mais uma aula do Mauro César aí sobre futebol. Dá aquela moralzinha pra nós, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, beleza? Tamo juntão, saudações rubro-negras.